Fala a Gemara Masechet Brachot Daf Nun Dalet, página 54. A Mishnah vai tratar sobre a ideia de agradecimento. Brachot, bênçãos de agradecimento. Haroe Makom Shenasu Bonissim Israel, aquele que vê o local onde foi feito os milagres para o povo judeu. Ou seja, ele se encontra lá no Mar Vermelho, enfim, se encontra onde o povo judeu atravessou o Mar Vermelho, lá aconteceu um grande milagre, ou em algum outro local onde aconteceu o milagre ao povo judeu. Omer Baruch Shasa Nissim Lavoteinu Bamakom Hazeh, ele deve fazer uma bênção, uma brachá, Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Olam, como todas as brachot, sempre com esse começo, esse mesmo início, e que fez milagres para os meus antepassados. Sheasa Nissim, que fez milagres. Todos que ali vão, né? Quer dizer, o Rabino está falando que todos que vão. Todos que se encontram neste local, eles vêm, Haroé, aquele que vê o local onde foi feito o milagre para o povo judeu, então ele deve fazer essa brachá, deve ser dita essa bênção. Bendito és tu, Hashem, Deus, Rei do mundo, que fez milagre para os nossos antepassados, Bamakom Hazeh. Bamakom Hazeh, neste local. E é interessante, né? Em geral, a gente no Sheasa Nissim Lavoteinu, nós também falamos, Sheasa Nissim Lavoteinu, que fez milagres aos nossos antepassados, Bisman Hazeh, neste período. E na realidade, quando a gente fala neste período, tem o sentido também de falar que essa época que nós estamos vivendo agora, por mais que já faz, enfim, 2000 anos, 1000 anos, 500 anos, o que for, mas o tempo, Bisman Hazeh, neste tempo, porque neste tempo significa... É o mesmo tempo. Não, na verdade, justamente o que a gente quer falar é que através que a gente faz essa bênção, então ele justamente nesse tempo agora está, por assim dizer, se manifestando, está se revelando o milagre que foi feito há 2000, o milagre que tinha sido feito. Então, na realidade, essa linguagem do Bamakom Hazeh, que foi feito neste local, então, sem dúvida, foi realmente neste local. Bisman Hazeh expressa um ponto ainda mais profundo, né, neste tempo, que na realidade significa que por mais que já passou, não é nesse tempo, no sentido já foi há 2000 anos, já foi há 1000 anos, quer dizer, neste tempo. Então, enfim, obviamente, significa que foi neste tempo há 2000 anos atrás, mas a ideia mais profunda, na realidade, significaria que através que eu estou fazendo essa brachá, então eu estou trazendo de volta, eu estou fazendo com que Deus manifeste novamente aquele milagre que ocorreu 2000 anos atrás, mil anos atrás, enfim, o tempo que for, mas estou fazendo com que esse milagre ele se revele novamente, que essa luz ela se manifeste novamente. Enfim, essa ideia que o Baal Shem Tov ele sempre trazia, que na realidade, através que nós lembramos do milagre, através que nós agradecemos a Deus pelo milagre, na realidade estamos não só agradecendo sobre o passado, mas fazendo com que ele agora novamente se manifeste no nosso presente. E essa mesma ideia também tem com relação a essa brachá, quando a gente fala, quando a gente fala no local, neste local. A pessoa ela se encontra lá, ela faz a brachá, que ele me fez a brachá neste local, que fez um milagre aos meus antepassados neste local. Isso também tem como objetivo não só lembrar aquilo que foi feito, mas que na realidade nós como descendentes, agora estando nesse local e fazendo essa brachá, isso novamente se repete, por assim dizer, de uma certa maneira. Isso novamente se manifesta. Então, quer dizer, ao fazer a brachá, é algo muito interessante, que não só nós estamos agradecendo, e ao mesmo tempo estamos, na verdade, fazendo com que a luz se manifeste novamente, porque Hashem faz essa... Hashem, ele quer que venha desta maneira. Então, a brachá, na realidade, ela é mais do que... É interessante, obviamente, agradecer a Deus, sem dúvida. Enfim, agradecer a Deus mas ela é porque a linguagem brachá significa abençoado. Abençoado seja você Deus. Abençoado seja você Deus. Então os livros perguntam por que é necessário falar abençoado seja, como se fosse que Deus ele precisa
da nossa bênção? Será que, né, a gente está abençoando Deus? Será que Deus ele precisa da nossa bênção? Enfim, nós temos o que agregar em Hashem? Temos o que acrescentar alguma bênção no Criador? Então, por isso ele nos diz, por isso a Hassidut ela explica a linguagem da palavra brachá. Uma das explicações da linguagem de brachá vem da linguagem de mavrir. Mavrir significa puxar para baixo. No caso, significaria aqui fazer um enxerto, enfim, onde que você pega o galho, enfim, o galho, você faz um enxerto, então pega e você dobra ele para baixo. Você, enfim, dobra ele para baixo e coloca ele aqui embaixo. Então, na verdade, a palavra berech, enfim, significa joelho, que você se prostra, e você faz esse passo onde que o joelho ele se curva, né? Enfim. E aqui no caso, então, significaria mavrir, que você traz para baixo, que você pega aquele galho que estava alto e você faz um enxerto e coloca então para baixo. E nesse sentido, significaria que en bracha ela lashon hamshacha. A linguagem de brachá significa hamshacha, puxar para baixo, atrair para baixo. Então, significaria na realidade que a palavra, quando nós estamos fazendo uma brachá, estamos puxando para baixo, estamos atraindo uma luz aqui para baixo, estamos trazendo algo aqui para baixo, assim como hamshacha, puxando, enfim, que vem dessa linguagem de mavrir, que significa pegar o galho, enfim, colocar ele para baixo, enfim, introduzir, trazer, atrair. E então essa ideia de você atrair tem a ver justamente com a ideia de acordo com essa explicação hassídica, a palavra que é, enfim, uma explicação que é conhecida, o primeiro Rebbe de Chabad ele traz no seu livro Likutei Torah, Torah Or, em que quando nós estamos fazendo a brachá, primeiramente, sem dúvida, agradecendo. Então, tudo bem, existe essa ideia de agradecendo, mas a palavra Baruch em si, ela não significa agradecer. Obviamente, sem dúvida, são chamadas de brachot de Hoda'ah. Esse tipo de brachá é chamado de brachá de agradecimento, Birkat Hoda'ah. Mas a palavra Baruch, ela tem como essa ideia, além de agradecer, não só que nós estamos, não a ideia de abençoar a Deus, agregando algo a Deus, mas na realidade, a gente que está puxando, atraindo algo naquele momento. Está puxando o que naquele momento? Quando a gente está agradecendo a Hashem, fazendo Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Olam, aquele que fez milagres para os meus antepassados neste local ou neste tempo, nós estamos atraindo e puxando para baixo, puxando para que se manifeste novamente no nosso mundo material esta luz. Para que se manifeste, para que Hashem possa novamente, por assim dizer, manifestar e expressar, enfim, que possa estar novamente no nosso mundo, que o nosso mundo real, a matéria possa sentir novamente essa iluminação. Então essa ideia, enfim, que nós temos ao fazer a brachá, e por isso que é algo que é tão especial, enfim, de acordo com a Hassidut, enfim, nas festas, que na realidade a gente está atraindo novamente aquela luz que foi manifestada 100 anos, 1000 anos atrás, 200 mil, na época do Matan Torah, está atraindo-os aqui novamente. Isso ocorre, na verdade, a cada tempo, enfim, tanto o tempo, tanto no local. Fala a Mishnah para a gente, a Mishnah nos diz também um local que foi retirado, que foi removido dali a idolatria. Um local que foi removido dali a idolatria, nós também agradecemos a Deus. Como nós agradecemos a Deus? Baruch Shakar Avodat Kochavim Me'artzeno, bendito aquele que removeu, que retirou a idolatria de nossa terra. Então, uma brachá que a pessoa deve fazer, ela deve, enfim, fazer uma brachá agradecendo, enfim, abençoando Hashem, que Baruch, bendito seja você, Hashem, que retirou, que removeu a idolatria da nossa terra. Da nossa terra, Eretz Israel? Exatamente. Então, na verdade, é Eretz Israel. Então, perfeito. Eretz Israel. É interessante que, sim, Eretz Israel. Amém, amém. Enfim, com relação à idolatria, né? Enfim, sem dúvida algo extremamente, enfim, algo profundo que nós encontramos no judaísmo, enfim, como Hashem fala, repete, né? Enfim, repete várias vezes a ideia de a gente não, hoje em dia não temos mais a atração para fazer idolatria, mas é sem dúvida aquilo que Hashem repete para o povo judeu na época, quando eles recebem a Torá, o cuidado, enfim, e a mitzvah de você, enfim, abolir e remover qualquer tipo de idolatria. Se fala Artzeno, sem dúvida, nossa terra significa
Eretz Israel, mas se não for Eretz Israel, a pessoa ela faria Minamakom Hazeh, que é aquele que, bendito é Hashem, que removeu e retirou a idolatria deste lugar e deste local. O que é interessante é que a Torá, na verdade, ela estipula uma lei maior com relação a Eretz Israel. Eretz Israel, existe uma obrigação da pessoa ela ir atrás, por assim dizer, uma mitzvah da Torá da pessoa, obviamente quando o povo judeu está com está com as suas leis, está, hoje em dia, não é o caso hoje em dia, mas quando Yad Israel Takifá, quando a mão do povo judeu, quando a gente fala mão do povo judeu, significa, no sentido religioso, né, ortodoxo, que é tem o reinado, tem o rei, o povo judeu está na sua terra, e no sentido, que existe todo o rei é ortodoxo, toda a base religiosa que havia o rei, havia o Beit HaMikdash, quando nós nos encontramos nessa situação, então existe sim um preceito, por assim dizer, uma mitzvah, de você remover, de você abolir, de você, fazer que se torne extinto, né? Extinto qualquer tipo de idolatria. Obviamente, que não é a situação hoje em dia, quer dizer... Não é o Naftali Bennett e o Certo, também não tem... De lado Bibi e Naftali. Não, mas é certo. Mas também, se ele está aqui faz, significa que a gente estivesse fazendo tudo de acordo com o senso religioso, tudo de acordo com as leis, então o governo seria religioso, tudo, quando o povo judeu estaria, com os líderes, seja o rei, quer dizer, na verdade, como era naquela época do rei Davi, que havia, na verdade, o reinado judaico, então aí sim existe uma mitzvah de você remover, por assim dizer, aniquilar qualquer tipo de idolatria, como consta na Torá. Vocês irão acabar, remover todos os seus altares, qualquer tipo de idolatria. Então, Hashem ele fala pra gente, quando a gente estivesse com a Yad Israel Takifá, quando nós estivéssemos na Terra Santa, com a nossa força, então isso, sim. Do nosso povo? Ou de outros povos? Quer dizer, de nosso povo. Não, remover de tudo. De tudo? De tudo, certo. E eles vão ficar... Eles vão fazer o quê? O quê? Quem? Os outros povos. Digamos assim, nesse cenário hipotético. Tiramos. Estamos com o nosso rei, tá tudo lá funcionando. É certo. E aí eles ficam como? Eles ficam sem a idolatria deles e eles... Primeiramente sim. Primeiramente eles ficam... sem a idolatria deles. Então, num primeiro momento, eles só o fato deles já estarem sem a idolatria deles, a gente já cumpriu uma mitzvah. Porque aí eles teriam que se voltar para a gente. Se quer dizer se voltar para a gente? Se voltar para Hashem. Certo, tudo bem. Né? Certo. Aí existe uma ideia que se chama o Ger Toshav, né? O Ger Toshav realmente é uma situação que a Torá estabelece em que eles devem receber sobre si as 7 leis de Noé. Então eles devem receber sobre si as 7 leis de Noé, e a partir daí são chamados de Ger Toshav. Existe o Ger Tzedek, que é o convertido sincero, que ele se converteu então 100% para o judaísmo, aí se tornou judeu, parte do povo judeu. E existe aquele que não recebeu sobre si as 613 mitzvot, não existe obrigação, né, da pessoa receber. Não existe obrigação da pessoa fazer essa conversão para se tornar judeu, mas o que sim seria obrigatório, de acordo com essa ideia, seria sim ele receber as 7 leis de Noé. E recebendo as 7 leis de Noé, ele passa a ser um Ger Toshav. E na realidade, até existem leis específicas até com relação ao Ger Toshav, uma vez que ele agora ele faz parte do povo judeu, não no sentido de, não é um judeu, mas existe uma certa obrigação dos judeus para com esta pessoa, com este povo, né? Porque destruímos a idolatria deles, né? Mas não é uma questão, quer dizer, a Torá ela estabelece essa lei, que todos têm que, assim como o povo judeu, tem obrigação, a nossa obrigação da gente reverenciar a Deus, da gente seguir os passos de Hashem, então, assim também, toda a humanidade teria. Só que eles não teriam a obrigação de se tornar judeus, de ter essas 613 mitzvot, mas sim teriam a obrigação
de receber sobre si pelo menos as 7 leis. Entendi. Aí o povo judeu tem uma certa obrigação de fazer com que eles sobrevivam. Muito bom, bacana. Eu não conhecia esse conceito. Dar comida, o que é, desculpa? Esse conceito de não o da não conversão, o de né? Gertoshá. Gertoshá, isso. Então, Gertoshá é uma ideia que, enfim, teoricamente um Gertoshá ele só existiria na época do jubileu. Na época em que tinha o jubileu, poderia haver o Gertoshá também. Hoje em dia nós não temos mais o jubileu, que é o 50º ano, então em geral não temos mais o Gertoshá. Não, mas mesmo nessa hipótese, porque eu já estudei as mitzvot, o livro das mitzvot, e eu não lembro de ter passado por isso. Mas é só uma observação mesmo. É só uma observação, porque achei muito curioso. Certo, a gente pode pegar aqui, vamos ver se talvez... não tem em português, mas... Gertoshav is a halachic term, é um termo halakhico used in Judaism, que é usado no judaísmo, para designar the legal status, o status legal of a Gentile, de um não-judeu, living in the land of Israel, morando na terra de Israel, who does not want to convert to Judaism, que ele não quer se converter ao judaísmo, but agrees to observe the 7 laws of Noah. Ele não quer, mas ele concorda em receber as 7 leis de Noé. A set of imperative which, according to the Talmud, were given by God as a binding set of universal moral laws for the sons of Noah, that is, of all of humanity. Então, enfim, que são 7 leis que Hashem, de acordo com o Talmud, Hashem deu essas 7 leis para toda a humanidade. A Gertoshav is therefore commonly deemed a righteous Gentile. Por isso, um Gertoshav, em geral, ele é chamado um gentil justo. Enfim, porque ele recebeu sobre si aquilo que seria a obrigação dele, que seria as 7 leis de Noé. And is assured of a place in the world of come. E ele tem segurança de ter um local no mundo vindouro. Então ele fala que é chamado de Hassidei Motolam. Hassidei Motolam significa os justos entre as nações, e também ele está assegurado de ter parte no mundo vindouro. Certo. Então ele traz aqui, Gertoshav is a Gentile living in the land of Israel, está morando na Terra Santa, who accepts to follow the 7 laws of Noah. Ou seja, que ele aceita cumprir as 7 leis de Noé, e na realidade, para ele poder habitar na Terra Santa, enfim, assim como os judeus têm leis, no sentido, o judeu tem que cumprir as 613, então, o gentil também tem, para ele poder habitar na Terra Santa, ele tem que estar na época que o povo judeu está lá com o jubileu e tudo mais, então, pela halakha, ele teria que receber sobre si essas 7 leis. The 7 commandments of the Noachic to which the Gertoshav agrees to be bound are enumerated in the Babylonian Talmud. As 7 leis gerais que o Gertoshav ele precisa receber sobre si estão enumeradas no Talmud da Babilônia, Talmud Bavli, no Masechet Avodah Zarah, no Tratado de Avodah Zarah, e está em Sanhedrin também. Masechet Avodah Zarah e Masechet Sanhedrin. E quais seriam os 7? Quais seriam os 7? Você, obviamente, não pode adorar ídolos, você não pode amaldiçoar Deus, enfim, não pode comer a blasfêmia, né? Não pode cometer blasfêmia, não pode amaldiçoar Deus, não pode matar, não pode cometer adultério ou outro tipo de imoralidade sexual, não pode roubar. Quando aqui a gente fala não pode roubar, significa também tanto no sentido de, porque na Torá em geral, quando é escrito roubar nos 10 mandamentos, se refere na realidade
não a roubar dinheiro, mas sim a sequestrar uma pessoa e vendê-la. Sequestrar uma pessoa e vendê-la, que isso teria pena de morte. Mas bem, aqui no caso, então, não pode roubar, enfim, tanto no caso de sequestrar uma pessoa e vendê-la, que isso teria pena de morte, assim também com relação a quando se trata sobre algo monetário. E a sexta seria não comer um órgão de um animal vivo, também é bem conhecido, não comer órgão de um animal vivo, e assim também estabelecer cortes de justiça. Estabelecer cortes de justiça é algo muito forte na realidade, enfim, quer dizer, uma obrigação que tem de ser justo, de fazer cortes de justiça, de fazer locais que vai ter o tribunal, que vai ter tribunais de justiça que farão com que a lei seja, enfim, estabelecer leis, enfim, fazer justiça, cortes de justiça. E é muito interessante, de acordo com Maimônides, o motivo pelo qual Shimon e Levi, enfim, que a gente comentou que Shimon e Levi eles acabaram com uma cidade inteira, né? Enfim, Shimon e Levi mataram a todos. E a pergunta clássica é como depois da circuncisão? Exatamente. A pergunta clássica é como pode ser que eles poderiam fazer isso? Quem deu direito para eles fazerem? Quem deu direito para eles fazerem uma coisa dessas? Assim, qual eles têm que ter leis da Torá? Então pode. Qual seria, onde se baseia, por assim dizer, a permissão para eles, por mais que Jacó não gostou, Jacó, enfim, ele deu bronca, mas onde eles se basearam, pelo menos o argumento deles, qual foi? O argumento deles foi que... Sequestrar o irmão? Não? Mais ou menos. Bom, isso faz parte. Então, você pode também argumentar. Mas o argumento dele, de acordo com Maimônides, ele explica no seu livro Moreh Nevuchim, Maimônides ele explica que o problema, que eles